Gazeta Entrevista está de volta. Nesse terceiro bloco, eu converso com o jornalista Elson Martins, aqui em Rio Branco, 2 horas e 2 minutos. Queria, antes de conversar com o Elson, iniciar a conversa com o Elson, dar só uma lembrada, uma pontuada a respeito do que representou, do que foi o Varadouro e o que se designou chamar de comunicação de resistência, né, o jornalismo de resistência, enfim. O Acre teve no Varadouro um instrumento que era uma espécie de voz que destoava dos demais veículos de comunicação. Até a própria linguagem do Varadouro, uma linguagem que se aproximava das pessoas de uma forma muito mais simples, muito mais irreverente. Enfim, o Varadouro foi um jornal que foi editado aqui, acho que no final dos anos 70, Elson, 1979. 77 a 1981. Até 81. Então, é algo que a gente precisa sempre lembrar, até para valorizar um pouco a nossa história, né? Elson Martins, obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. O que a gente precisa lembrar do Varadouro? Que a gente não pode, como cidadão, como leitor, o que a gente precisa lembrar do Varadouro? O que você destacaria? Então, primeiro falando do ponto de vista pessoal, eu tenho 43 anos de jornalismo, né? E nesse tempo todo, eu considero, mesmo que eu tenha começado aqui em Rio Branco como correspondente do jornal Estado de São Paulo, no tempo da ditadura militar e civil, né? Mas o que eu consegui, e também o Varadouro transcorreu nesse período, né? Foi assim, eu acho que foi a experiência de jornalismo mais rica que eu vivi. Por quê, Elson? Porque, primeiro, que a gente fazia um jornal muito honesto. Um jornal que não tinha financiador, que a turma que trabalhava nem era bem remunerada. Nós tínhamos muita dificuldade para tirar uma edição que era mensal, às vezes saía bimensal, e não tinha gráfica em Rio Branco, não tinha computador, não tinha celular, entendeu? Para você ter uma ideia, não tinha nem clichê aqui feito em Rio Branco. Os clichês que a gente colocava no jornal tinha que mandar fazer em Rondônia. O que é clichê? Clichê era o que substitui a fotografia, né? Quer dizer, a fotografia não poderia ir como hoje vai do computador para a impressora. Certo. Então a gente tinha que fazer uma chapa, passar a fotografia por uma chapa metálica. E ela tinha um suporte para ficar na altura da chapa da diagramação. Era todo um trabalho artesanal. E até assim, nós fizemos uma peregrinação por gráficas em Manaus, tiramos edições em Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belém. Entendeu? Meu Deus. Bom, qual era o exército de Brancaleone? Era composto por quantos aí? Era você, o Antônio Alves, Arquilau Melo, Suede Chaves? Na cabeça estava eu e o Silvio Martinello. Nós dois éramos os responsáveis pela editoria. Aí tinha o Antônio Alves, passou mais para o final das edições, né? Foram poucas edições, mas foram... Até isso é interessante se referir, porque apesar de nesse período todo terem saído apenas 24 edições, marcou, fez história o jornal. Sim. Atualmente o jornal está num projeto veiculado pelo Instituto Vladimir Herzog, né, de São Paulo. Aí você já está fazendo, trazendo a informação da situação do Varadouro agora, né? É o resultado. Não, ele passou a ser, em 2007, 2008, o Instituto Vladimir Herzog, né? Certo. Ele fez um projeto de cobertura da história da imprensa alternativa no país.
60 jornalistas foram entrevistados. E eu fui entrevistado pelo Varadouro, quer dizer, foi o único jornal da Amazônia que participou desse projeto. Então já saíram uma coleção de 12 DVDs. Pelo Instituto Vladimir Herzog. Pelo Instituto Vladimir Herzog, um livro, um álbum muito bonito, que dá um perfil de cada jornal alternativo que fez parte desse projeto, né? Depois saiu também um outro álbum de charge, mais nacional, porque nós aqui não trabalhamos muito com charge. E teve depois 10 filmes de 15 minutos que foi exibido em rede nacional. Tudo sobre a imprensa alternativa. E o Varadouro teve destaque. Muito bom. Você está com a ideia de retomar o Varadouro em novas bases, imagino, em novas plataformas, que agora é a palavra da moda. Então, como é que está esse projeto? Eu continuo fazendo jornalismo, né? Então o que me cabe agora, nesse momento, com o aparato técnico que se tem, né? Computador, WhatsApp, Facebook, YouTube, né? Então, uma coisa... E você se dá bem com essas mídias? Não, eu não domino, mas eu me dou muito bem pela facilidade que ela oferece, por exemplo, para você fazer texto. Sim. A pessoa sofria muito antes para fazer um texto limpo, né? Tinha que usar a máquina e vai batendo, aí a coisa enrolar no meio do texto, você tem que, quando você é exigente com a limpeza, fazer tudo de novo, puxar, tirar o papel, botar outro papel, entende? Era uma tortura, de certo modo. Hoje você joga o parágrafo final para o começo, revira tudo, corrige. Elcio, e o espírito do Varadouro? Aquele espírito de resistência, hoje encontra um ambiente adequado para ter o Varadouro com aquele espírito? Então, esse é um desafio, né? Porque enquanto você tem toda essa facilidade técnica, né, de produzir um jornal de qualidade, um jornal comprometido com a sociedade, né, um jornal sem fake news, né? Então, você tem, por outro lado, uma aceleração da comunicação que é prejudicial. Você precisa... a notícia pela notícia, aquela coisa. Quer dizer, quando eu resolvi reeditar o Varadouro agora, a primeira coisa que eu procurei foi os jovens, né, que vão fazer a minha turma. Quer dizer, eu sou uma espécie de orientador espiritual do jornal. Vou fazer algum texto e tal, mas quem mexe com essa técnica, eu não mexo. Eu uso o celular para telefonar, receber, ligar e fazer alguns acessos, né? Da mesma forma o computador para escrever, uma máquina moderna. Agora tem coisas que não mudam, quer ver? A remuneração está danada também, né? Terrível, né? A gente está, por exemplo, nós não temos nenhum capitalista na equipe, né? Eu imagino que não, aliás. Não, mas assim, está todo mundo, assim, tem muito jovem que está saindo da universidade e que tem o espírito do Varadouro, tem jovens acrianos. Eu confio muito nesse espírito, porque o Varadouro, ele optou, no tempo da ditadura, o país inteiro seguia as regras ditadas pelos governos militares, né? Então, certo. O interesse do centro gestor do país contrastava com a nossa necessidade aqui na Amazônia, por exemplo, né? Então, o governo, num determinado momento, o governo militar, quis ocupar a Amazônia com a agropecuária. E a primeira coisa que tinha que fazer... Continuam teimando. Continua ameaçando. E, de certo modo, isso me leva a decidir fazer a reedição. Aí que o Varadouro se faz mais necessário. Mais necessário, né? Talvez com até desafios maiores, né? Com riscos maiores. Elcio, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação aqui, a sua vinda. Você falou aí que tem muitos jovens com o espírito do Varadouro ainda. Eu espero que você consiga encontrar essa rapaziada com esse espírito e com a qualidade do texto, do teu texto, do texto do Toinho, de tantos outros. Obrigado. Que colaboraram com o Varadouro. Eu acho que essa nova imprensa, sem fake news e com boa qualidade de texto e com bons vídeos, vai ressurgir. É uma esperança. Bom, queria agradecer novamente o Elcio Martins, é sempre um prazer falar com ele. Lembrar ao telespectador que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua,
a água mineral dos acreanos. Gazeta Entrevista volta amanhã.